Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. O prefeito Zenaldo Coutinho nos recebeu em seu gabinete na Avenida Nazaré, no centro de Belém. Nas paredes, diplomas e certificados. Tem ainda um pequeno oratório e muitos prêmios e troféus que ele e a cidade receberam. Aos 58 anos de idade e 37 de vida pública, Zenaldo comanda Belém há 7 anos. Foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. As pesquisas do primeiro semestre mostram que o governo dele não é bem avaliado pela maioria da população, mas ele garante que isso já mudou. Prefeito, muito obrigado por nos receber para esse Papo no Tucupi, aqui no seu gabinete. Prazer. Quero fazer uma pergunta, assim um pouquinho mais descontraída. É muito difícil governar Belém? Olha, é difícil e também ao mesmo tempo nos realiza. É difícil porque as limitações financeiras, orçamentárias, são muito graves, e elas têm sido dificultadas a cada tempo, seja pela crise que atingiu o país como um todo, seja pelo modelo econômico da mineração dentro do Pará, que acaba com a metodologia da divisão do ICMS, sacrificando os municípios que geram muito ICMS, dentre eles Belém. Então, essa metodologia aplicada ela é profundamente injusta e ela tem sacrificado Belém. Só para se ter ideia, Belém saiu de 20 anos atrás com cerca de 35%, 38% do ICMS do Pará para 15% do ICMS do Pará este ano. Ano que vem, 14%. Então, essa perda expressiva de recursos, óbvio que gera grandes dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, considerando a nossa cidade com todos os seus aspectos interessantes de uma cidade amazônica, ela também nos permite trabalhar para inovar, para criar novos mecanismos de desenvolvimento. E eu diria que esse é o desafio. Nós herdamos situações bastante complicadas na área da saúde, necessitando de grande infraestrutura, na mobilidade, aquele projeto do BRT que me deu muitos cabelos brancos, mas eu diria que a gente conseguiu, ao equilibrar as contas, ao manter, mesmo com essas perdas expressivas, manter o equilíbrio fiscal, isso permitiu que a gente fizesse, inclusive, operações de crédito, inclusive buscasse outras parcerias. Pois é, prefeito, o orçamento deste ano foi de quase 4 bilhões, né? 3 bilhões e 800. Né? Previstos, né? Não serão realizados. Pois é, eu lhe pergunto, repasses dá algo em torno de 1 bilhão e 300, né? Os repasses constitucionais, e as transferências e a arrecadação própria, 900 milhões. Eu quero saber quanto é que sobrou para você investir em Belém este ano, por exemplo. Pois é, o investimento ele está muito focado nas operações de crédito, nos financiamentos que nós conseguimos e a contrapartida que o município acaba executando. O orçamento previsto ele não está sendo realizado, nós estamos em fechamento do orçamento deste ano, mas vai ficar muito aquém do previsto. Nós teremos frustradas. Mais uma vez, por causa do impacto, nós, ano passado, ingressamos, inclusive, na Justiça para buscar mudar a metodologia de divisão do ICMS, então não conseguimos ainda, embora tenhamos já parecer favorável do Ministério Público, mas ainda não há uma decisão judicial. Então, houve frustração. A economia continua ainda a passos muito lentos de recuperação, e o último a ser atingido é o cofre público, porque até a indústria se desenvolver, aumentar a sua produção, o varejo aumentar a sua produção e a arrecadação dos municípios, elas basicamente vêm do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, da cota parte do ICMS, que também é atividade comercial, e a nível de transferências constitucionais da União, o Fundo de Participação, que leva em conta o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, e Imposto de Renda. Então, a atividade econômica ela é aquela que garante, quando se desenvolve, quando cresce, os melhores repasses e a melhor arrecadação. Então, nós ainda vivemos uma crise que teve o seu pior momento a partir de 2015, 2016, foi muito grave, e a gente está agora numa fase que se pretende melhorar, mas ainda os números para os municípios ainda são muito ruins. Qual a previsão do orçamento para 2020?
A gente vai ficar numa previsão ainda otimista na expectativa de melhorar. Também estamos com nova ação judicial sobre a questão do ICMS. É o terceiro ano que Belém ingressa na Justiça pretendendo mudar a questão da divisão do ICMS. A gente vai ficar aí próximo dos 4 bi também, mas na expectativa de melhora da economia, ainda com muita dificuldade de executar as nossas previsões. Prefeito, Belém tem sido generosa com os prefeitos, né? Nos últimos 24 anos, todos os prefeitos foram reeleitos, né? Primeiro o Candimilson Rodrigues, depois o Dulciomar e agora você. Cada um ficou 8 anos, então não dá para reclamar do tempo, né? Pode reclamar dos recursos, mas não do tempo. Por exemplo, na sua gestão de 8 anos que vai se completar no ano que vem, foram quase 20 bilhões de arrecadação, né? E aí, o que deu para fazer? Isso a nível de executado, não. Né? Executado não, mas é arrecadação. Não, arrecadação não, orçamentário. Arrecadação orçamentária. Não, você tem uma diferença entre a arrecadação, que é a receita executada realmente, e o orçamento previsto, né? Então, a nível de 4 anos, você não tem isso, você tem uma execução menor. Então, você pega, quando chega em 8 anos, sim, que aí alcança o valor que você está anunciando. Pois é, eu falei em 8 anos. Não por uma data, né? Pois é, eu falei em 8 anos, sim. que se completa no ano que vem, serão quase 20 bilhões. Exatamente. Então, você tem aí a divisão desses recursos per capita, né? Você tem as ações que você precisa atender 1,5 milhão de habitantes. Então, quando você pega a per capita de Belém, ela é das mais baixas do Brasil. Ela é hoje a segunda pior receita per capita do país. Ou seja, o que sobra é muito pouco para você fazer educação, saúde, investimento em mobilidade, transporte, ou seja, tudo aquilo que você precisa fazer na drenagem, nas ruas, na macro-drenagem, no planejamento da cidade, tudo isso você divide por 1,5 milhão de habitantes. É assim que funciona, né, o levantamento per capita. Então, quando você vê, por exemplo, cidades hoje... Quanto sobra per capita aqui, o investimento per capita? É só você dividir por 1,5 milhão de habitantes, né? Então, você pega o valor aí de 3 bi e alguma coisa e divide por 1,5 milhão, é o que sobra. É muito pouco, né? Perto do que se tem no Brasil, como média nas outras capitais, eu insisto, Belém é a segunda pior receita per capita do país. É muito baixo. Então, realmente, os recursos que a gente precisa ainda, pagar dívidas, a gente tem uma folha de pessoal expressiva, né? A gente tem a manutenção de toda a estrutura administrativa e dos seus serviços, aí a necessidade ela é bem maior do que a capacidade financeira do município. Prefeito, você se elegeu num tripé chamado 3S, né? Segurança, saneamento e saúde. E é nessa ordem as maiores necessidades, segundo pesquisa que foi feita pelo IBOP, pela Folha de São Paulo, essas são as 3 demandas mais urgentes da população. E uma das demandas, obviamente, no setor do saneamento, é o lixo. E aqui Belém enfrenta um problema muito grave com o lixão de Marituba, tem que ter uma solução a curto e médio prazo para isso. E teve aquela confusão do lixo. O que aconteceu exatamente com a Guamar Resíduos no momento de renovação desse contrato e qual vai ser a solução para a transferência desse lixão? Bom, lá não é lixão, é um aterro sanitário, bem diferente da condição de lixão que nós vivíamos no Aurá. Esse já está fechado, né? Sim, nós fechamos o Aurá era uma condição absolutamente insana. Você tinha o lixo lançado diretamente no lençol freático, o chorume todo jogado para os nossos mananciais de água, ali bem pertinho do Bolonha e Água Preta. Então, ali era uma contaminação absurda, mantida por mais de 30 anos. Então, nós fechamos o Aurá. É bom deixar evidente, para registro histórico, que a nossa gestão, a nossa administração conseguiu um feito, que foi fechar o lixão que vinha contaminando toda a região de maneira assustadora, terrível, um crime ambiental permanente. Bom, a partir daí nós assinamos um contrato com uma empresa que se apresenta como uma empresa de referência nacional, com grande expertise no tratamento e com licenciamento ambiental para o tratamento do lixo. Ora, a Prefeitura de Belém, junto com as demais prefeituras, apenas contratou um serviço. Infelizmente, a empresa não implementou toda a sua estrutura necessária para fazer o tratamento adequado daquele lixo que ela passou a receber em 2015. Então, nós tivemos, num certo momento, um grave problema de mau cheiro que atingiu fortemente Marituba.
e também denúncias de vazamento, de chorume, de contaminação em algumas áreas, fruto da inoperância por um período expressivo desta empresa, que estava recepcionando o lixo, que aceitou os contratos iniciais com os municípios e depois não cumpriu todas as etapas de tratamento. Posteriormente, com as denúncias que foram feitas, com todas as ações interpostas, com as fiscalizações do Ministério Público, do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com todas as ações que aconteceram, a empresa corrigiu rumos e, a partir de uma ação que foi feita por nós do município, porque a empresa ameaçava fechar este ano, em maio, a operação de recepção do lixo lá no aterro sanitário de Marituba, o que ia causar um problema gravíssimo metropolitano. Nós ingressamos em juízo, o Tribunal de Justiça acolheu a nossa ação e foi montado um grupo, uma comissão, através da liderança do desembargador Luiz Neto, com os municípios da região e o governo do estado para a definição de uma série de etapas. E qual a solução a curto prazo? A curto prazo é lá ainda. A curto prazo é lá dentro do aterro sanitário. Nós estamos, neste momento, a Prefeitura contratou uma empresa para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, estamos em fase de elaboração, estamos também decidindo essa questão de resíduos sólidos, as alternativas de tratamento posterior, e estamos em busca de outras parcerias, né? Algumas empresas se apresentam com terrenos que ainda estão em fase de licenciamento, porque um aterro sanitário não é simplesmente dizer queremos um aterro sanitário. O único da região metropolitana licenciado é o aterro de Marituba. E a Justiça vai acatar essas soluções? Não, de não resolução a curto prazo? Não. A curto prazo, a própria Justiça está junto, definindo essas etapas. É possível resolver em médio prazo? Sim, em médio prazo nós temos que resolver. O que é que nós chamamos de médio prazo, por exemplo? 3 anos, Olha, 2 anos? Um período para você licenciar uma operação desta gira em torno de 3 anos, pelo menos. Então é isso. As alternativas estão sendo discutidas. Em regra, no Brasil e no mundo, as operações são privadas, né? Dos aterros sanitários. O poder público não tem expertise na área. Em regra, são operações de empresas privadas que buscam terrenos, que buscam imóveis para o tipo de tratamento. O tipo de tratamento mais, em voga no mundo ainda é o aterro sanitário. Existem tratamentos ultramodernos, de usinas, existem, mas são profundamente caros. Para você ter ideia, a taxa de limpeza urbana, que é a taxa que nós usamos tanto para fazer a coleta quanto para pagar o destino, aí já hoje em Belém é profundamente deficitária. Nós temos um déficit muito grande. Imagine se majorar o preço ao ponto de se tornar um preço inacessível para os padrões econômicos da nossa cidade. É por isso que a gente tem que ter equipe técnica, nós estamos, inclusive neste momento, está sendo feita uma perícia judicial para a definição do novo preço, a partir de janeiro de 2020, e nós temos um perito assistente contratado pela Prefeitura, estamos em fase de discussão tecnológica do nível de tratamento, por que eles escolheram, por exemplo, osmose, que é um tratamento caro. Existem outros tratamentos, como aeração, tratamentos esses que não foram escolhidos pela empresa, a empresa escolheu um tipo de tratamento caro e a gente está nessa fase de discussão para aprimorar não só este momento de operação ainda no aterro de Marituba, mas a alternativa futura para a região metropolitana. Prefeito, uma entrevista que nós tivemos aqui no Papo do Tucupi, o ex-governador Simão Jatene deixou uma expressão no ar, deixou uma frase no ar, dizendo assim, procure saber o que é que tem por trás do lixo. Afinal, eu estou agora conversando com o prefeito, eu quero saber o que é que tem por trás dessa questão do lixo. Bom, tem complicações, inclusive dessa empresa que não adotou no momento devido as técnicas e os compromissos para o tratamento corretos. Houve até uma apuração pelo Ministério Público. O Ministério Público tem um vasto material, com escutas telefônicas, tem muita coisa aí em andamento, em apuração. E nós estamos, inclusive, esperando o desfecho dessas apurações, porque foram evidentes também alguns interesses, articulações, algumas promiscuidades. Nós estamos aguardando o desfecho aí dessas apurações. Ainda para ficar no lixo, quando você anda pela cidade,
você vê várias cestas, sacolas de lixo no meio da rua, principalmente nas vilas, né? Belém é uma cidade cheia de vilas, vilas, passagens, né? Alamedas. Então o caminhão do lixo, por não entrar lá, as pessoas da vila colocam na frente das casas lá. Porque eu me lembro que na época do prefeito Coutinho Jorge, já há muito tempo, e tinham pequenos caminhãozinhos. Nós né? temos uns tratorzinhos também. Tratorzinhos que entravam nessas vilas e traziam. Se Nós você temos... andar ali na 14 de março, você vê todas aquelas... Nós temos tratores, contratamos tratorzinhos para fazerem esta coleta e também, quando não é com trator, entra o gari contratado e tem que fazer a coleta porta a porta. E a gente tem buscado aprimorar, fiscalizar, mas nós ainda estamos com contratos emergenciais, que é outro problema gravíssimo que nós estamos vivendo. A prefeitura está tentando fazer licitações e não está conseguindo, inclusive da licitação que nós fizemos ainda, preparado o projeto com várias mãos, veio a FIP da Universidade de São Paulo nos ajudar, houve técnicos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos municípios, mais a prefeitura, mas nós não conseguimos, ainda está subjúdice essa questão, e nós estamos buscando modelos para ver se a gente consegue licitar. Ainda temos um contrato de uma empresa que tem tido muitas falhas, ela tem muitas multas, notificações, uma empresa chamada BA, essa faz um serviço bem complicado e a prefeitura está lutando para modernizar, para fiscalizar e também para licitar, é o que nós estamos tentando. E dizem também, que eu já ouço aí há muito tempo, que a população de Belém é porca, é verdade? Não, eu não diria que a população é porca. Eu diria que Ou seja, joga muito lixo na rua? Nós temos, infelizmente, pessoas que não estão contribuindo, que têm um problema cultural, sim, mas eu não diria que é a população. Nós temos muita gente boa, muita gente que está preocupada com isso. Nós temos tido voluntários que participam com a prefeitura, inclusive preparando pequenos jardins em áreas que eram pontos de entulho. Só esse ano, Tito, nós fechamos mais de 100 pontos de entulho. Fechamos mais de 100 pontos de entulho, em parceria. Que é ponto de entulho? É aquele ponto crítico de lançamento ilegal, onde as pessoas daquele canal, entorno, né? Aqueles carreteiros, carrinheiros, vão e jogam beira de canal, em esquinas, na frente de locais abandonados, por exemplo, um imóvel que está à venda, está lá, que não tem ninguém. É impressionante como, de repente, se transforma num ponto de entulho. Então, nós temos tido uma parceria muito intensa de moradores que nos ajudam a reduzir. Por isso, eu não diria a população, eu diria... Parte, infelizmente, tem contribuído com esse ambiente. Nós temos, como eu digo, lutado para fazer com que as empresas não falhem e temos multado, notificado, autuado e feito uma coleta com rotinas adequadas. E, de um lado, também você tem algumas pessoas que não contribuem, sobretudo essas pessoas que dão o saco com o lixo lá com R$5 para alguém tirar da sua porta e jogar na porta de outro. Prefeito, mas agora vamos falar aí do BRT. Pois não. O que aconteceu, na realidade, com o BRT? Esses 20 quilômetros aí de BRT parecem, como se diz em Portugal, os lisboetas dizem que é uma obra de Santa Engrácia, que é aquela obra que durou 400 anos da capela lá do Mosteiro dos Jerônimos. O que aconteceu com o BRT? Tem um ditado que é popular, né, que fala da questão de pau que nasce torto, né? Então, você, para corrigir... Morre torto, até a cinza é torta. Para você corrigir um problema tão grave como foi, o início do BRT no Almirante Barroso, só para lembrar, o meu antecessor começou a Via Expressa, num contrato cheio de problemas, inclusive com ações na Justiça Federal e Justiça Estadual, sem o financiamento ainda assinado, e deixou uma dívida de 56 milhões, só daquele trecho de 6 quilômetros iniciais do Almirante Barroso. Eu entrei, concluímos, fizemos o viaduto do entroncamento e rompemos o contrato com a empresa que aí estava. Né? A partir daí, nós tivemos que fazer o financiamento, que até então não tinha. Assinei o financiamento com a Caixa Econômica, pagamos a dívida e concluímos aquela primeira etapa. Bom, depois preparamos o projeto para licitar Augusto Montenegro. Fizemos, e essa obra é interessante, nós assinamos o contrato em janeiro de 2015, mas ela começa em junho de 2015, que são os 13,7 quilômetros da Augusto Montenegro. Então, a gente, na verdade, esta obra, que eu diria que é a que eu passo a executar diretamente com um contrato novo, ela inicia em junho de 2015 e nós já concluímos.
Ou seja, toda a via expressa, todos os o viaduto, as estações e os terminais estão absolutamente concluídos e já em operação. Nós já iniciamos a operação, estamos numa fase experimental que vai gradualmente se ampliando, mas desde Coraci até São Brás, nós estamos já com todas as estações e os terminais funcionando. E agora vai se integrar o BRT? Já estamos... Já está... Sim, não, a integração futura quando o BRT Metropolitano chegar. Foi corrigido claro, o projeto, né? Claro, nós mudamos, inclusive, a acessibilidade metropolitana, permitindo essa integração. Então, eu diria para você, do que me coube enquanto gestor, nós estamos entregando, no momento, inclusive, que no Brasil existem 248 obras de mobilidade paradas. Quando a Prefeitura entregará o BRT? Não, o BRT, vou voltar a insistir, Tito, ele já está entregue. Nós estamos funcionando de maneira experimental, gradualmente se ampliando. A estrutura física está entregue. Nós vamos inaugurar agora em dezembro. A nossa expectativa, já convidei até o Ministério, a Caixa Econômica, para nós fazermos um evento de inauguração, mas a estrutura do BRT está entregue, aliás, com mais coisas. Não estava no projeto, nós asfaltamos todas as laterais, garantindo, inclusive, trabalho de drenagem em pontos muito críticos ao longo do Augusto Montenegro. Isso que é um projeto para o futuro, mas nós antecipamos com outros contratos porque não tinha sentido você entregar o BRT com Augusto Montenegro sem garantia de acessibilidade, mobilidade para quem não fosse de ônibus. Ou seja, não podia ser uma via só dos ônibus, só dos BRTs. Então, eu diria que ela está em operação já, ampliando-se a integração para ser inaugurada em final de dezembro, até o final de dezembro, dependendo apenas agora da Caixa Econômica do Ministério do Desenvolvimento Regional e garantindo a licitação da operação toda do sistema de transporte que nós iremos fazer em janeiro. Prefeito, quando o Dulciomar começou a obra, lá por volta de 2009, 2010, por aí, ele importou o modelo de Curitiba, que já estava ultrapassado, que não tinha nada a ver com o clima da cidade, fez uns tubos, né? Aquelas estações. Aquelas estações, um tubo. Nós devolvemos sem custo para a Prefeitura. Pois é, e teve também 57 milhões lá, o problema que ficou no caixa, mas dizem que foi gasto quase 100 milhões de reais. 56 milhões ele deixou de dívida que nós pagamos. Eu quero saber quanto já custou até agora o BRT. Nós estamos fechando, mas é algo em torno de... Cada etapa é um custo, né? Então você tem divididos em custos. Eu te dou os valores exatos para não errar aqui, eu te dou em seguida o valor exato. Mais ou menos. Eu te dou o valor exato, eu prefiro não dar mais ou menos, que isso é uma obra tão importante. É algo mais ou menos em torno de 600 milhões, não é isso? Não, é bem menos. Bem menos. Bem menos. Ah, então custou mais barato que o time do Flamengo, né? Qual é a sua expectativa em relação à conclusão do BRT na melhoria da mobilidade urbana, porque ele só vai até ali, em São Brás, e quando é que terá o BRT exatamente até o centro de Belém? Bom, nós temos os ônibus que são os ônibus articulados, que são esses ônibus exclusivos para o canal do BRT, né, para a canaleta do BRT. Esses vêm 20 quilômetros, né, que é de lá de Coraci até São Brás, 20 quilômetros. Além desses, nós temos os chamados padrão, que são ônibus com porta dos dois lados, que esses já iniciaram a operação, inclusive. Esse entra no BRT, ele tem porta do lado esquerdo, mas ele também recolhe e deixa passageiros ao longo da via até o centro da cidade, porque ele atua nas duas áreas, tanto exclusivo de BRT quanto de ônibus comum. E a tendência é que nós tenhamos essas duas operações. Neste momento, nós estamos em fase conclusiva de um novo projeto de um outro eixo troncal do BRT, que é o da Via Centenário. Esse vai sair do Augusto Montenegro, pega a Centenário, atravessa ali a Júlio César, vai ter Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos como binário. Então, nós teremos até a Doca uma outra via troncal. E vai sair agora? Hã? E sai quando isso? Não, nós estamos em fase conclusiva do projeto executivo para licitarmos. A minha expectativa é que a gente licite e inicie a execução e deixe. Já temos o financiamento, o recurso para execução. Eu vou deixar para o meu sucessor a continuação dessa nova etapa. Vou falar em sucessor, você acha que faz o seu sucessor? Não, quem faz sucessor é o povo, é o eleitor. Na verdade, a gente pretende trabalhar mais e mais para entregar a administração e a cidade o melhor possível. E, obviamente, eu serei um eleitor.
e vou também pedir voto certamente para alguém. Mas é o eleitor que decide e a eleição se discute no momento da eleição. Pois é, e daqui a pouco nós vamos falar mais de política, porque em relação ao BRT, eu só quero saber rapidamente se vai sair a integração rodofluvial, ou seja, integração do BRT, os trapistas, porque Belém é uma cidade de muitas ilhas, né? Muitas ilhas aqui nas nossas redondezas. Nós estamos, neste momento, preparando o porto da Princesa Isabel, a Praça Princesa Isabel. O DENIT está concluindo o porto de Mosqueiro, né? O grande trapiche com o Porto Novo de Mosqueiro. Nós estamos licitando agora, melhorando o porto de Cotijuba e também um porto lá da Brasília, né, em Outeiro. E estamos preparando, melhorando também obras agora no trapiche de Coraci. Ou seja, são investimentos que o município já está fazendo, embora nós tenhamos aprovado já no Ministério, está lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, que era oriundo do Ministério das Cidades, o projeto portuário de Belém, que amplia novos portos, cria novas alternativas. E essa integração está constando do nosso projeto originário, que um dia a gente chega lá, na sua integralidade. Eu digo um dia a gente chega lá, porque existem algumas dificuldades operacionais graves para você fazer isso. Por exemplo? O custo do transporte fluvial é mais alto que o rodoviário. Então, a passagem do barco ela é mais cara do que a passagem de ônibus. Você vai integrar. Essa integração, você vai aumentar o preço da passagem de ônibus ou você vai cobrar um custo adicional pela passagem de barco? Ou a passagem de barco vai ser subsidiada pelo transporte rodoviário? São discussões ainda não resolvidas. Por exemplo, hoje nós mantemos linha de Coraci-Cotijuba. Essas linhas de barco, elas são subsidiadas pela prefeitura. Então, se a prefeitura não subsidia, o preço da passagem de barco seria mais caro, mais alto do que da passagem de ônibus. Então, essa é uma discussão que precisa ser amadurecida. Você tem outra discussão, que é quem usa o rio efetivamente são os moradores das ilhas. A população do continente não tem o hábito de usar no seu dia a dia. Usa eventualmente para dar um passeio numa ilha, para ir numa praia, mas no seu dia a dia não tem o hábito de usar o rio. E a gente tem que superar essa questão do custo. Então, são questões, não são simples e que tem que ser discutida no sistema multimodal. Mas, necessariamente, para o futuro de Belém, essa integração rodofluvial ela é fundamental para garantir, inclusive, a qualidade de vida dentro do continente. Prefeito, o outro S da sua gestão foi saúde, né? Bom, vamos começar pela estrutura, né? Nós recebemos, em 2013, 2 pronto-socorros velhos, e uma UPA funcionando, e não funcionando na sua plenitude. Nós já estamos hoje com o pronto-socorro da 14 reformado, ampliado e equipado. Nós estamos com... Atendendo média e alta complexidade? Média e alta complexidade. Nós estamos, inclusive, melhorando agora a alta complexidade lá na 14, mas já estamos fazendo procedimentos de alta complexidade. Estamos com a UPA da Sacramento e da Terra Firme entregues, funcionando a pleno vapor. São quantas UPAs? Hoje nós temos 3 em funcionamento. Estamos com a UPA da Marambaia pronta, colocando agora, esse período agora, minha expectativa é que até no máximo 10, 15 dias a gente já esteja com o elevador colocado, que só estávamos esperando colocar o elevador, a instalação do grupo gerador, mas já está toda equipada, mobiliada para ser entregue. A do Jurunas, nós estamos em fase conclusiva agora em dezembro. Então, nós vamos ficar com 5 UPAs em Belém, que é o ótimo em termos de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. 5 As UPAs desafogaram os pronto-socorros? Expressivamente. Ainda vou dizer mais para você. O pronto-socorro do Guamá, neste momento, nós estamos com o pronto-socorro do Guamá fechado. E não está um caos na saúde em Belém, porque nós estamos com 3 UPAs funcionando, nós estamos com o Hospital Dom Zico, que era o antigo Samaritano, que nós adquirimos, e ele virou um hospital de retaguarda da urgência e emergência. É ali 1º de dezembro, Marquês? É na João Paulo com Alomas. Antiga 1º de dezembro. Antiga 1º de dezembro. Nós estamos lá com 60 leitos, com centro cirúrgico, com UTI, estamos funcionando. Então, você neste momento tem o Hospital Dom Zico, 3 UPAs, e o pronto-socorro da 14, equipado, ampliado, o Hospital do Mosqueiro, equipado, ampliado, reformado, e ainda a unidade especializada de saúde da mulher, em toda a área de diagnóstico que nós fizemos, uma estrutura onde era o antigo Socor, aqui na João Balbi. Isso, neste momento, o Santos desafogou também os pronto-socorros. Muito pouco, que a operação está desse tamanhinho. A ação do Abelardo Santos
Mas a população de Coraci são quase 500 mil pessoas, né? Não, mas a ação ainda está muito residual de acordo com a capacidade do hospital. Mas aí você pega ainda o pronto-socorro do Guamá, que nós vamos entregar no dia do aniversário de Belém, dia 12 de janeiro. Um pronto-socorro que tinha 68 leitos, vai ter 93, vai sair de média para alta complexidade. Vai ter tomógrafo, toda a infraestrutura de diagnóstico, inclusive tudo novo, tudo zero. Vamos entregar dia 12 de janeiro. Então, eu diria para você que a nível da urgência e emergência, da estrutura hospitalar implantada, Belém está saindo de 2 pronto-socorros velhos e uma UPA para 5 UPAs, para 2 pronto-socorros novos, ainda o Hospital Dom Zico, já em funcionamento. É uma revolução e não houve... E os centros de saúde? Não houve... Várias unidades de saúde, estou entregando mais 2 agora em dezembro, estou entregando uma unidade de saúde no Jurunas, lá no Portal, e estou entregando uma outra no Castanheira, no bairro do Castanheira. Então, nós ampliamos muito as unidades de saúde e ampliamos muito essa estrutura de urgência e emergência, que é onde nós tínhamos grave gargalo. Grave gargalo. Então, para você ter ideia, o pronto-socorro da 14 e do Guamá atendiam, em média, 10 mil pessoas cada um. Então, você tinha 20 mil pessoas atendidas, né? E a UPA de Coraci com outros 10 mil. Então, você tinha, na média complexidade baixa, 10 mil pessoas, na média complexidade no pronto-socorro, mais 10 mil do Guamá, e na média e alta, eventualmente, mais 10 mil. Tinha 30 mil pessoas atendidas por dia, por mês. Agora, com essa nossa estrutura, nós teremos só aí, sem contar o Dom Zico, 70 mil pessoas atendidas mensalmente. Foi questionada a questão de pessoal, do pessoal médico, enfermeiros? Como? Em termos de salário? Pois é, nós temos os plantões que pagam uma remuneração que é razoável para os médicos. Nós não conseguimos implementar um plano de cargos e salários. Não conseguimos, mas nós melhoramos o custo dos plantões, o valor dos plantões, e estamos estruturando. E nesse momento, nós estamos nas UPAs, em 3 UPAs, nós vamos fazer a experimentação de organização social. Ou seja, nós vamos ficar com os 2 pronto-socorros e 2 UPAs, mais o Hospital de Mosqueiro e o Dom Zico na administração direta, e teremos 3 UPAs em organização social. Vamos ver essa experiência dentro de Belém, tendo os 2 modelos de gestão. Então, você acha que, na realidade, você está cumprindo os chamados 3S? Olha, eu diria que na saúde nós cumprimos com muita grandiosidade o que era possível fazer. Nós saímos de uma média de 17% que se gastava com saúde, e muitas vezes se gastou mal, passamos para 24% dos investimentos em saúde. Então, foi uma prioridade absoluta pela deterioração que havia da estrutura de saúde e da sua pequenez diante da necessidade extraordinária da capital. Avançamos muito. No saneamento, nós estamos com obras expressivas acontecendo, inclusive retomando agora a macrodrenagem da Estrada Nova. Esta semana, nós estamos com obras iniciando. Nós estamos, portanto, avançando dentro de um projeto que é grandioso e que nós temos recursos e que vamos deixar, inclusive, para o sucessor a continuidade. Conseguimos, inclusive, recursos agora para a revitalização da bacia do Una, que foi uma bacia trabalhada ainda, sobretudo, no governo Almir Gabriel. Pois é, aí sobra o terceiro S, que é exatamente segurança. A segurança. questão da segurança, o que é que nós fizemos? Nós equipamos a guarda, a nível diretamente da guarda. A guarda hoje tem equipamentos, tem armamentos, ela tem estrutura de veículos, de automóveis, motocicletas, toda a estrutura de equipamentos mobiliário nós garantimos para a guarda. Ela tem hoje equipamentos que... Qual é a tropa da guarda? 1.000 pessoas? Dá em torno de 1.165 guardas municipais. Até antes de mim eram 900 guardas, né? E quando eu entro em 2013, amplia-se a partir de 1º de janeiro já para esse número de 1.200, aí houve uma redução no quadro, nós temos 1.165. Mas eu diria que, sobretudo, Belém está avançando no quesito segurança, não na ostensividade, policiamento, que a nossa atuação é complementar. Sabe que é polícia militar, polícia civil. O governo Helder parece que deu uma prioridade à segurança pública. À infraestrutura. Caíram os índices de violência. Olha, no Brasil todo houve um fenômeno de redução, no Brasil inteiro, de redução dos índices de criminalidade. E a nossa expectativa, o nosso desejo é que isso se amplie cada vez mais. A que se deve essa diminuição? Acrescentando um dado importante, que nós melhoramos muito a iluminação pública da cidade.
ampliamos muito a iluminação, tiramos aquelas lâmpadas amarelas, que eram muito fracas, para lâmpadas de vapor metálico ou LED. Fizemos grande ampliação já no parque de LED e de vapor metálico. Fizemos também a ampliação dos nossos espaços de assistência social, criamos centros de acolhimento, centro pop, abrigos para moradores de rua. Nós ampliamos a nossa atenção, não só nessa Atenção aos venezuelanos também? Também. Agora mesmo eu estava numa reunião sobre os venezuelanos, com os nossos abrigos e com a acolhida, tanto na assistência, na saúde, quanto na educação. Já estamos, inclusive, incluindo na nossa rede pública de educação os meninos venezuelanos, indígenas. Então, a gente está com um olhar bem dedicado e atento a essa migração, que ela é uma migração de pessoas muito vulneráveis, frágeis, que vieram fugindo do regime lá da Venezuela, que deteriorou por completo. E a gente tem essa população muito vulnerável aqui dentro da nossa cidade. E é uma população nômade, né? Então, oscila muito. Uma hora você tem um grupo indígena, outra hora é outro. Então, eles têm uma migração permanente que eles fazem. Mas é um olhar dedicado. Mas eu diria que, além da assistência social, nesses casos específicos, nós ampliamos os investimentos na cultura com a atenção para o social, ou seja, os nossos projetos de cultura, e nós ampliamos e inovamos com a Lei Tó Teixeira, ela não dá mais um certificado para o artista, para ele sair captando recursos ou não, nós damos agora o recurso para o artista, para o produtor artístico, e fizemos na avaliação tanto a importância cultural, a relevância cultural do projeto, quanto a sua relevância social. Ou seja, então você criou um fundo cultural. Sim, um fundo da cultura. Temos hoje o conselho. Olha, agora nós vamos fazer o lançamento do novo edital, deve ser algo em torno de 3,5 milhões para os novos projetos culturais. Quantos projetos selecionados? Não, vai ser novo edital agora que nós vamos fazer. Então, o máximo de quanto por cada projeto? Olha, o máximo por projeto vai ficar em torno de 80 a 100 mil reais. Ou seja, um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro, um volume expressivo e distribuído no território de Belém. Então, todos os projetos culturais, eles tiveram essa pertinência da cultura, do tema, mas a relevância social também associada. E agora também os projetos do esporte. Eles também terão que ter relevância na área esportiva, mas importância social. Ou seja, o dinheiro público ele não pode ser investido sem pensar no contexto social, sobretudo fazer dele instrumento também de redução de criminalidade, de vida cultural e esportiva dentro da periferia da nossa cidade, para que a gente tenha, através dessas ferramentas, uma sociedade mais em paz. Prefeito, agora é certo que o crime organizado chegou em Belém, né? Sim, há muito tempo. Está aí. E eu quero saber o que a prefeitura pode fazer, porque Belém ainda é uma cidade, com todos os investimentos, Belém ainda é uma cidade mal iluminada, né? Belém... Nós estamos ampliando a nossa iluminação, vamos lançar agora uma PPP de iluminação pública, num modelo que está sendo desenvolvido com Caixa Econômica e Banco Mundial, quer dizer, uma parceria da Prefeitura. O município de Belém foi escolhido dentre 5 municípios, apenas 5 municípios no país, dentro desta PPP. Então, esse modelo está sendo fechado agora e a nossa expectativa é da universalização de LED o mais rápido possível dentro de Belém e tornando a cidade uma cidade inteligente, né, com novas tecnologias através também desse processo de iluminação. Prefeito, não dá para fazer segurança se não houver investimentos sociais e educação. O que é que o seu governo fez em relação à educação, do ensino infantil fundamental, que é exatamente a base da formação? Na educação nós fizemos investimentos muito expressivos. Para você ter ideia, quando nós assumimos, Belém tinha uma escola com ar-condicionado. Nós vamos entregar agora em dezembro a 49ª escola com ar-condicionado. Quando nós recebemos a administração, havia 2 ônibus escolares. Nós já temos 48 na nossa frota. Nós fizemos investimentos na merenda escolar, que inclusive renderam prêmios para nós, os investimentos na merenda escolar. Belém foi premiada a nível nacional algumas vezes por conta da merenda escolar de qualidade. Nós elevamos o IDEB, criamos o Centro de Formação próprio da Prefeitura, o Centro de Formação dos Professores, criamos o pré-vestibular municipal, ampliamos o tempo integral em escolas, muitas escolas, praticamente nós acabamos aquele turno intermediário.
Então, nós fizemos com que as nossas ampliações de salas fizessem também a qualidade para o aluno, não apenas matricula novos alunos, não, traz também a qualidade para o tempo integral, para acabar com aquele turno intermediário, que era o chamado turno da fome, e fazer realmente os turnos adequados para a nossa criançada. O ensino infantil todo praticamente está com tempo integral, quer dizer, para permitir também que as mães, ao deixarem os seus filhos, possam trabalhar. Criamos também o pré-vestibular municipal, tem sido um sucesso absoluto, exclusivamente para alunos da rede pública. Nosso pré-vestibular é exclusivo para aluno da rede pública e ele tem sido exitoso, profundamente exitoso na aprovação dos vestibulares das escolas públicas. Prefeito, Belém parece que está se notabilizando, né, ou chamando a atenção nacional e mundial, principalmente através da música e através da gastronomia. Mas, ao mesmo tempo, os equipamentos turísticos da cidade ainda são os mesmos, né? Feitos ainda no governo Almir Gabriel e Simão Jatene, que fizeram lá a Estação das Docas, São José Liberto, Parque da Residência. Os equipamentos são os mesmos. A prefeitura não pôde investir nada em teatros ou alguma coisa nesse sentido? Nós estamos fazendo arenas culturais, vamos entregar 7 arenas culturais agora. São arenas de bairro, com camarim, com banheiros, com estrutura, para que a cultura local, a cultura dos bairros seja estimulada. Então fizemos esses investimentos. Nós estamos investindo na cidade nessa sua grande estrutura. Quando você melhora a mobilidade, quando cria instrumentos adequados de ir e vir e também os investimentos no patrimônio público, a gente melhora. Estou assinando esta semana ordem de serviço já, um contrato já assinado, para a Praça do Relógio, vamos iniciar agora, Praça Dom Pedro II, iniciar agora, Praça das Mercês, vamos iniciar agora. Todas as praças históricas receberão investimentos expressivos agora. Estamos assinando um contrato já agora com licitação para o Palacete Bolonha. Estamos em obras de restauração de todo o sistema elétrico. Você pretende botar alguma coisa no Palacete Bolonha? Porque se deixar sozinho vai deteriorar de novo, né? Não, aí assim como o Ver o Peso é como se fosse a nossa Torre Eiffel, né? Precisa de reforma de ano em ano, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. O Ver o Peso, o nosso projeto era um projeto grandioso, mas por conta da política a gente acabou não conseguindo no tempo devido aprovar. Estamos em licitação que está em abertura agora para reformarmos no modo que ele está, né? Ou seja, trocarmos as lonas e fazermos toda a reforma do sistema elétrico. É uma reforma, vai ser cara, geral, mas no mesmo padrão, não é trazendo novas tecnologias. O Solar da Beira está em obra e vai ser concluído agora. Está bastante avançada já a obra do Solar da Beira. Eu diria, são investimentos expressivos. Restauramos a Praça da República, o quiosque, que era um patrimônio histórico que estava totalmente deteriorado, o nosso Bar do Parque, a Praça da República toda restaurada. Estamos, neste momento, reformando a Praça Batista Campos, inclusive trocando todas as estruturas de madeira, com madeira doada pelo IBAMA, madeira que foi apreendida, doada para o município. Nós estamos agora aplicando a reforma. Ou seja, são investimentos nos nossos espaços públicos, trazendo qualidade. A Aldeia Amazônica acaba de ser reformada para o evento. Ainda é a Aldeia Amazônica Davi Miguel? Davi Miguel. Davi Miguel foi um grande sambista paraense do Quem São Eles. Agora, até a família dele esteve presente conosco na reabertura agora da aldeia. Agora, prefeito, você enumerou aí um monte de obra, tanto na educação, no saneamento, na segurança pública, na saúde, mas, por outro lado, a sua gestão não é aprovada pela população. Os números que eu tenho ainda do primeiro semestre mostram um número muito baixo. O que é que houve? Olha, pesquisa feita em momentos distintos, elas variam para burro, né? Eu me lembro que em 2016 diziam que eu nem me candidatasse, que eu nem ia me eleger vereador, e eu me reelegi. Nesses momentos de pesquisa você tem variações por diferentes fatores. Não vou dizer que estava mal ou estava bem. O que eu digo é o seguinte, nós vamos entregar a nossa cidade no melhor momento dela, com as obras, conseguimos destravar uma série de obras. Neste momento, nós estamos em obras em 34 escolas, 37 praças, neste momento. Então, eu diria para você, asfalto, toda semana nós estamos assinando ordens de asfaltamento na cidade. Estou concluindo agora a ordem de serviços para 70 ruas com drenagem.
em todo o território de Belém, em todos os seus distritos. Você acha então, você acha que vai subir aí a aprovação da gestão? Já subiu. O que eu quero dizer para você é que eu tinha obrigações e responsabilidade de concluir estruturas que ainda são invisíveis, como escola. Quem é que vai para dentro da escola, Tito? Quem vai para dentro da escola é o aluno, a equipe de professores, servidores e, no máximo, a mãe do aluno. Que, em regra, nem o pai vai na escola lá com a criancinha. Então, o vizinho não conhece a escola. Então, nós estamos estimulando, inclusive, isso, a integração família-escola, para os pais estarem presentes, mas as escolas tiveram investimento expressivo. Unidade de saúde, você só vai saber se ela está boa quando precisa. E quem já foi nas nossas UPAs sabe o que é qualidade. Quem precisou do pronto-socorro da 14, depois de nós estarmos, sabe o que é qualidade. E com esses espaços cada vez mais sendo utilizados, o conceito vai sempre melhorando. E o asfaltamento chegando nesse enorme programa de asfaltamento já garantido e já com recursos até dezembro de 2020, se Deus quiser, a gente entrega a cidade repaginada. Você espera fazer o seu sucessor? Quem vai fazer é o eleitor. Eu espero votar e ajudar uma pessoa do bem que continue a trabalhar com probidade, com responsabilidade no uso do dinheiro público e fazendo o melhor para a nossa Belém. Qual tem sido a sua relação com o governador Helder Barbalho, administrativamente e politicamente? Claro que estão distantes, mas administrativamente, como é que tem sido a relação de vocês? Olha, eu em vários momentos já tentei o diálogo, nós temos convênios, inclusive, com o Estado do passado, mas é uma relação, que eu diria, de bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente não tem tido parcerias construídas dentro da cidade de maneira efetiva. Eu continuo de portas abertas, eu digo diálogo institucional para o bem da nossa cidade, para o bem de Belém. Não me interessa de onde venha a parceria, interessa que ela venha. E se o recurso é público, mais ainda, nós temos que ter a responsabilidade para fazer parcerias necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas elas não têm acontecido. Aqui você atribui essa falta de relacionamento, porque aqui você diz que tentou chegar junto, chegar perto, mas parece que não está tendo resposta. Seria isso? Chegar junto e perto politicamente eu não quero. Chegar junto e perto politicamente não. Não tentei aproximação nenhuma política. Eu tenho posicionamento político totalmente diverso do governador. Tratativas administrativas para os projetos de interesse da cidade. Isso sim, e nós estamos à disposição para o diálogo, para qualquer parceria para beneficiar a nossa cidade. Mas não tem tido até agora, nesses 11 meses de governo, não teve absolutamente nenhum passo importante. Por que as tratativas políticas são complicadas? Não, política eu não quero tratativa. Penso totalmente diferente. Meu posicionamento político é absolutamente distinto, não tem proximidade com o governador. Prefeito, do seu lado, da sua coligação, que deve ser grande também para disputar a eleição municipal, o PSDB já tem nomes? Bom, o PSDB é um dos partidos que compõe uma aliança e com certeza vai estar na mesa discutindo nomes, projetos, identidades em causas importantes para a nossa cidade, mas eu diria que ainda ninguém tem nome definido. Eu acho que na virada do ano, com a proximidade do processo eleitoral, com a definição também de posições políticas deste partido, daquele partido, é que a gente deverá decidir sobre nomes no conjunto, no coletivo. Qual tem sido a sua relação com o governo federal? O que é que você acha do presidente Jair Bolsonaro? Tem tido uma relação institucional saudável. O governo federal tem liberado as ações e parcerias dentro da nossa cidade. Eu não tenho proximidade política partidária com o presidente, mas institucionalmente, administrativamente, o governo federal, através das suas ferramentas, dos seus ministérios, tem tratado Belém de maneira adequada. Prefeito, você tem um trator dentro da Câmara Municipal, 30 vereadores praticamente fazem parte da sua base. Administrar Belém com uma Câmara dessa é fácil, não é? Não, fácil Belém nunca é fácil. Imagina com tantos canais, com tantos projetos, do ponto de vista política de aprovação na Câmara. Com tanta expansão urbana desordenada que aconteceu. Nós não tínhamos programa habitacional na nossa cidade. Hoje nós temos.
programa habitacional, a regularização fundiária não tinha praticamente, hoje nós temos. Então são avanços que nós chegamos que a base parlamentar acaba nos acompanhando, estando juntos, mas sempre no diálogo. Eu vim do parlamento. Então, a minha formação ela foi sempre democrática. Aliás, você tem 37 anos, né, de vida pública, desde 82, 8 anos vereador. 8 anos vereador. Então, sabia o que ia encontrar na Prefeitura de Belém, né? Ah, então, sim. Entendeu? Você não se arrepende nem um minuto de ter pegado esse pepino. Não, eu sei quem nós sucedemos, eu sei como é que a administração estava. Não, nós sabíamos que... Eu sabia que eu ia ganhar muito cabelo branco. Vocês apoiaram do Selmar. Não, ele não na eleição de 2004. Ah, lá atrás. Quando havia uma expectativa que acabou frustrando. E hoje, quais são os apoios que vocês esperam ter para as eleições do ano que vem? Porque as eleições do ano que vem, obviamente, elas são a preparação ou é o preparativo para as eleições de 2022, né? Não, eu nunca vejo isso como preparação, porque, na verdade, a política ela é tão dinâmica que muitas coisas acontecem num ano, 2 anos depois já é completamente diferente. Não, o que eu digo é o seguinte, nós temos que nos preparar para o ano que vem. O foco é a eleição de 2020. Eu, particularmente, a minha atuação enquanto eleitor, a minha atuação enquanto apoiador de alguém será na busca do compromisso para Belém, por Belém, nenhum compromisso para 2022, não estou tratando disso, de futuro. É eleição de 2020, quando nós tratarmos daquilo que Belém precisa ter como complementação, como continuidade e avanço. O que é que o senhor espera para 2020? Muito trabalho e que a gente consiga concluir tudo o que a gente está em andamento e vamos iniciar ainda, são muitas obras que nós estaremos iniciando. Eu quero entregar com honra a chave da prefeitura para o meu sucessor, entregando com paz, com consciência limpa, tranquila, de ter exercido o poder de maneira democrática, de maneira transparente, responsável, ouvindo os diferentes, sendo tolerante, profundamente tolerante e tendo alegria de administrar, felicidade de estar desempenhando esse papel honroso de ser o prefeito da capital. Muito obrigado, prefeito. Eu é que agradeço. Obrigado, Tito. O líder tem mais do que mais, tem tudo pra você. O líder tem mais do que mais, tem tudo pra você. Pra você entrar no coração da gente, pra gente ficar no seu coração. Pra você entrar no coração da gente, pra gente ficar no seu coração. Natal Líder tem tudo pra você.